Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 21 de maio de 2026. E nesse horário, né, das 18h30, nós estudamos esta obra de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra maravilhosa que tanto nos ensina, tanto nos educa. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda, né? O que dê a vossa mão direita. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E esses itens que serão estudados hoje são os itens 15 e 16. É uma continuidade das instruções dos espíritos do item 11, a beneficência. Não é? E hoje nós temos o prazer de receber o nosso irmão João Geraldo Vieira, lá de Campinas, não, Região de Campinas, Limeira, Limeira. São Paulo. E- Limeira, São Paulo, né? Acabamos de falar, Isso. Limeira, São Paulo. É que nós temos também um amigo de Campinas, temos um de São José dos Campos, então tem bastante gente. Então, ele é de Limeira, São Paulo, que vai fazer o nosso estudo. Nós agradecemos muito ao companheiro por aceitar o nosso convite de estar conosco nessa noite para fazer esse estudo. Mas antes de começarmos, eu quero lembrar a todos que domingo, às 15h30, dia 24 de maio, nós vamos realizar aqui na nossa casa, e eu vou enviar o cartaz para vocês, vou mandar também o João Geraldo, se ele quiser compartilhar com os amigos, o quarto seminário espírita dos irmãos menores. E o tema é Humilde Servo de Deus. Irmãos menores era o nome que Francisco de Assis dava ao grupo de franciscanos, né? Os irmãos menores. Então, o tema Humilde Servo de Deus. Todos são convidados para estar conosco domingo, 15h30 da tarde. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou ler uma pequena página desse livro aqui, ó. Para Viver Bem, de Humberto Pazian. E a página escolhida tem por título Todos Buscamos a Felicidade. E o autor diz assim: procure ser solidário. Todos buscamos a felicidade, cada um do seu jeito, de acordo com as expectativas pessoais do que seja a alegria suprema. Como o caminho a ser trilhado é o mesmo para todos nós, a solidariedade deve ser encarada como necessidade básica de todos, e não apenas um gesto de generosidade casual ou inconstante. Pense, a felicidade que procuro é o que todos buscam, ao próximo como a nós mesmos. Lembra-se? Então, nesse momento, né, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, o médico das almas, vamos agradecer aos nossos espíritos, espíritos amigos, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos com uma grande família que realmente nós somos, para estudar esse evangelho abençoado, que são as explicações das máximas de Jesus. Que todos nós possamos, né, entregar o nosso coração ao nosso Mestre, que todos nós possamos aproveitar esse momento para refletir, para aprender, mas, acima de tudo, para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Quero também agradecer muito ao João Geraldo, pedir a Deus que o abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu trabalho de divulgação da doutrina, porque nós precisamos, né, ter cada vez mais divulgadores para que esse evangelho se espalhe. Que Deus possa envolvê-lo na sua infinita misericórdia, e ele, depois desse trabalho, terá outro trabalho a realizar de divulgação doutrinária. Bom, muito bom isso, né? Que dizem que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, que apareça muitos trabalhos doutrinários como esse para o nosso irmão. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto, Senhor, te pedimos amorosamente.
que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Meu amigo João Geraldo, a palavra está com você. Pode iniciar as suas reflexões. Muito obrigado, Rose. Obrigado a todos. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom falar do Evangelho de Jesus e falar também do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como a gente está tratando do capítulo 13, né? Não deixe, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E é um capítulo que fala sobre fazer a caridade, né? Então tem alguns pontos importantes que a gente tem que conceituar. Vamos lembrar primeiro em que momento Jesus fala essa frase, para depois a gente ir lá na beneficência, dos itens 13, para a gente poder falar sobre ela. Jesus fala o seguinte: no Evangelho de Mateus, existem 3 capítulos que são núcleo do Evangelho de Mateus. Se você pegar a Bíblia, achar o Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7 são capítulos nucleares, né? São capítulos que são núcleo do Evangelho todo. Ele trata nesse capítulo 5, 6 e 7 sobre o Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, ele é nada mais do que um contrato, né? É um contrato que Jesus faz com a humanidade. Ele coloca no Sermão do Monte todos os pontos importantes para que a gente consiga fazer a transformação, fazer a reforma íntima. No capítulo 6, ele fala o seguinte: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Jesus não está criando nada novo. Esse conceito que ele trouxe até o momento é um conceito da lei judaica, tá? Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, são conceitos da religião judaica. Então você tem lá 5 livros que formam a religião judaica. A gente vai ter a Gênesis, que todo mundo já deve conhecer, que é a história do começo. Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Êxodo e Números. São 5 livros que Moisés escreveu e nele está a base da cultura religiosa judaica. Então, quando Jesus fala essas palavras, as pessoas estão acompanhando o que ele está dizendo, as pessoas sabem o que ele está dizendo. Ele não está inventando nada novo, ele está falando do que a cultura judaica já sabe. Aí ele fala: assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Jesus aqui, como fala, né? Cutuca a onça com a vara curta. Por que que Jesus cutuca a onça com a vara curta aqui? Porque os fariseus faziam isso. E os fariseus, eles eram os responsáveis pela religião na época, né? Eles eram os sacerdotes da religião. Eles eram os representantes de Moisés encarnados na terra. E eles adoravam se aparecer. Como diz Jesus, né? Eles faziam soar as trombetas quando eles davam uma esmola, para dizer: olha como eu sou bom, olha como eu sou bom, perfeito, né? Então Jesus fala: não façam como os hipócritas, que façam soar as trombetas quando dá uma esmola. E ele fala: nas sinagogas e nas ruas. São os 2 lugares que os fariseus faziam isso. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Que recompensa que eles receberam? Vamos pensar. Recompensa do orgulho e da vaidade. Hoje é muito comum as pessoas, assim, não tenho nada contra quem faz isso, mas é estranho. As pessoas vão num ato de caridade. Vamos entregar cestas básicas numa favela. E a pessoa posta, ela entregando uma cesta básica, ela tira uma selfie para postar no Instagram, Facebook.
que ela está dando aquela cesta básica. É exatamente isso que Jesus está falando para não fazer. Né? Não façam soar as trombetas quando você faz a caridade. Né? Então, hoje, nós estamos vivendo num mundo onde aparecer, né, é mais importante do que ser. Então, a gente olha, às vezes, as redes sociais e fala assim, nossa, que vida perfeita que essa pessoa tem. E aí, vai ver de verdade, não é nada daquilo que a pessoa posta, né? É totalmente ao contrário, a pessoa tem uma vida difícil. Tem uma teoria que diz que quanto mais a pessoa aposta que está bem, pior ela está. Então, é o que Jesus falou pra gente. E aí ele fala a frase maravilhosa: quando der de esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que o vê que se passa em segredo vos recompensará. Já pararam para pensar por que Jesus usou a metáfora das mãos? Por que ele usou as metáforas das mãos? Para a cultura judaica, a mão direita é a mão da ação, é a mão da execução. A bênção é dada com a mão direita. O cumprimento é feito com a mão direita. Tudo é usado com a mão direita para os judeus. A mão esquerda é a mão que está mais próxima do coração, segundo a crença judaica. E é a mão que demonstra o seu eu, que demonstra a sua forma de ser. Então, não saiba a sua mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Ou seja, você não precisa ser perfeito para executar a caridade. Você não precisa ser perfeito, que é a mão do ser, à esquerda, para executar. Execute mesmo sendo imperfeito. Ah, eu vou esperar primeiro eu ser perfeito para fazer aquele trabalho. Não espere. Tem uma frase que um ex-diretor que trabalhava comigo, era meu diretor na empresa, falava assim: o ótimo é inimigo do bom. Ele falava: o ótimo é inimigo do bom. Faça o bom, que tá bom. Né? Se for esperar fazer o ótimo, às vezes pode não sair. Então, a primeira grande lição que Jesus tira para a gente dessa frase: não espere para fazer, para agir. E não deixe a sua mão esquerda saber o que a direita faz. As duas mãos estão no mesmo corpo, estão próximas, trabalham juntas. Não deixe que nem o mais próximo de você saiba o que você está fazendo de bom para os outros. Nem a mão esquerda, que está do seu lado ali, que faz parte do seu corpo, não deixe ela saber o que você está fazendo. Faça em silêncio. Faça a caridade em silêncio. Isso é interessante. Isso é interessante. Quando a gente vai lá para o item de fato, né, aqui na A Beneficência, eu vou pegar aqui o item 13. Ele fala o seguinte, olha que interessante. É 13 e 14 hoje, né, Rose? Ou é 12 e 13? Ó, 15 e 16. 15 e 16, tá vendo? Então vamos lá. 15. É um texto que vem de um espírito protetor, que é uma psicografia que foi feita em Lyon, 1861. Olha que interessante. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Olha a relação que ele faz. Sou pobre, não posso fazer a caridade, e falta com indulgência com o outro. Ou seja, ninguém é tão rico que não precise de ajuda, ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Porque a verdadeira caridade, ela está estruturada no que a gente faz de boas ações, independente de qual seja. Por exemplo, você está numa rua aí de Petrópolis, uma rua movimentada. Você para no semáforo. A pessoa vem te vender uma balinha, alguma coisa.
Você não tem dinheiro, você não tem nada, você está zerado. Você pode olhar para a pessoa, dar um sorriso para ela. Falar, ô meu irmão, eu não tenho nada agora aqui, me desculpe, mas que Deus te abençoe. Que você tenha força para realizar sua tarefa e passar pela sua dificuldade. Você está bem? Como você se chama? Sabe? São coisas que a gente pode fazer sem precisar ter dinheiro. Tem um fato interessante. Eu trabalho também em Campinas, no Centro Espírita Allan Kardec. É um centro famoso da cidade de Campinas, aqui da região. E a minha vida toda foi lá, de espírita. Os últimos 20 anos eu trabalho com eles. E tem um trabalho lá que é levar a cesta básica para pessoas em necessidade de baixa renda, de baixíssima renda. Só que tem um programa lá que é o seguinte: você recebe a cesta básica. Se você, porventura, arrumou emprego, você avisa para o centro que você arrumou emprego, e aí a cesta básica é cessada para aquela família e passada para outra. Porque aquela família agora tem como se manter. E às vezes, assim, a reclamação da família, quando ela arrumava o emprego, era o seguinte: poxa, mas vocês vão parar de ir lá em casa? Vocês vão parar de conversar com a gente então? Vocês não vão mais visitar a gente? Porque não era só a cesta básica. Era conversa, bate-papo, amizade, troca de informação, carinho, que a gente passa para essas pessoas que estão lá. Se você pega, por exemplo, um hospital, vamos supor, você está internado no hospital. Aí você tem um enfermeiro que não fala nada, que é quieto, que é na dele, só faz o serviço profissional dele. Tá ótimo, fez a parte dele. Aí você pega um enfermeiro que conversa, que te trata bem, que te, né, te entusiasma, te empolga. É muito melhor. Você se sente melhor com isso. Ou seja, a caridade, ela não é só material. Claro, claro que nós temos que pensar em alguns limites. Por exemplo, uma vez chegou uma pessoa lá no Allan Kardec, falou o seguinte: eu estou com fome, faz 2 dias que eu não como, eu preciso de ajuda. Ia adiantar eu botar essa pessoa na sala para ouvir a palestra? Falar que Jesus é maravilhoso, que Jesus te ama? Não, não ia. Porque a necessidade básica estava falando mais alto: fome. Então, primeiro a gente tratou a fome dessa pessoa. Depois a gente levou ela lá para dentro para ouvir a palestra. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade para praticar a beneficência. Olhar. E a gente só consegue essa sensibilidade para praticar a beneficência quando a gente olha para o outro de verdade. Quando a gente enxerga, porque olhar todo mundo olha. Quando a gente enxerga o outro. Ele continua: não, nada diz perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, se quererdes saber se ficaríeis satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. A gente ia querer que fosse assim com a gente? Não. Não é também caridade a indulgência? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, farei-a assim, mas fazei-a largamente. Pelo que toca a caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. Então ele fala para a gente fazer a caridade, a beneficência, que não seja a caridade material somente. Você vai fazer uma caridade material? Faça, é importante. Mas faça a caridade moral junto. Um dia eu estava num semáforo da cidade de Campinas e eu não tinha um centavo dentro do carro comigo, tinha nada. E aí vi uma menina em situação de rua que ia de janela em janela dos carros pedindo alguma coisa e as pessoas faziam assim para ela com o vidro fechado.
Claro que nós temos que tomar cuidado com a segurança, óbvio. Era meio-dia e pouco, eu olhei em volta, não tinha ninguém assim suspeito. Eu abaixei o vidro. E eu já ia pronto para falar para ela que, olha, eu não tenho dinheiro. Ela chegou perto do carro e falou assim: Oi, tio, tudo bem? Você tem uma caneta? Eu olhei para assim: Caneta? Ela falou: É. É que chegou a. Eu peguei um jornal aqui que tem palavrinha cruzada. Eu adoro fazer palavra cruzada. Você tem uma caneta? Gente, eu desmontei. Porque eu fui com o pré-conceito. E o pré-conceito evita a gente de fazer a caridade. Eu já achei que ela queria dinheiro. Por quê? A situação de rua, a situação que ela estava, pedindo nos carros, eu fiz o preconceito. Graças a Deus que eu tinha uma caneta no carro, uma Bic que eu tinha lá. Eu entreguei para ela. Ela falou: Ai, tio, obrigado. Correu lá, sentou e foi fazer a palavra cruzada dela. Então a gente tem que ter a sensibilidade de fazer o bem que a pessoa está precisando naquele momento. Já pararam para pensar que o não também é uma caridade? O não também é uma caridade. Então a gente tem que saber o que a pessoa precisa para poder fazer a caridade. Ele conta aqui: 2 homens acabavam de morrer. Disseram a Deus: Enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que por ocasião da sua morte sejam pesados. Então ia colocar todas as boas ações de cada um dentro de um saco para pesar o saco. Quando ambos chegarem aos últimos momentos, mandou Deus que lhes trouxesse os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia. E o outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continham. Este é o meu, disse um. Reconheço. Fui rico e dei muito. Este é o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Ó, quase nada tinha para repartir. Mas, ó, surpresa! Postos na balança os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez se elevasse muito primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: Deste muito é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho, e ademais dano de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o que te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: Tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação que te impuseste. Não destes esmolas, entretanto, praticaste a caridade. O que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que fosse levado em conta. Foste indulgente, não lhe constituíste juízo teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passe à direita e vai receber a tua recompensa. A gente é o que a gente carrega nessa vida. Como que está o nosso saco? Está cheio de ouro ou está cheio de ações? E assim, é importante ter ouro sim, tá? Não adianta a gente falar que não, eu tenho que renunciar aos bens terrenos para poder. Não, tem que ter bem terreno, claro, a gente está encarnado, está vivendo num planeta material, preciso dos bens terrenos. Eu não posso me perder para ter os bens terrenos. Eu não posso deixar de ser quem eu sou para ter os bens terrenos. Então, a beneficência é uma forma da gente trabalhar as nossas necessidades e dificuldades para com o próximo. Vocês já pararam para pensar? O que é mais difícil sacrificar? O nosso corpo físico ou o nosso orgulho? É o orgulho, com certeza. É o mais difícil da gente sacrificar. Porque o orgulho, ele é uma coisa que está com a gente faz séculos, né? A gente tem orgulho há séculos. O que eu quero dizer com isso? Que o sacrifício mais querido por Deus, o sacrifício que Deus espera de nós, é o sacrifício das nossas dificuldades. É o sacrifício das nossas dores.
Porque o que impede a mim de fazer a caridade? É o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade. São as chagas que a humanidade tem. As maiores chagas da humanidade: orgulho, egoísmo e vaidade. E elas estão presentes dentro de nós. E a única forma da gente se livrar dessas vaidades, desse egoísmo, desse orgulho, é praticando a caridade. Por isso que não dá para esperar ser perfeito para fazer a caridade. Jesus esperou a perfeição dos apóstolos? Não. Gente, Pedro era extremamente bruto. Era extremamente difícil lidar com Pedro. Pedro era um cara complicado. E ele fez Pedro o cara que levou o evangelho para o mundo. Quando ele fala para Pedro: Pedro, em ti eu deixo a minha eclesiaste. Que ele não falou deixo em ti a minha igreja. Que essa aí foi uma história criada que a Igreja Católica criou para dizer que Jesus deixou Pedro o primeiro papa. Não. Ele disse eclesiaste, que significa reunião de pessoas em torno de um objetivo. Em ti, Pedro, eu deixo as pessoas que buscam o Cristo. E ele foi. E ele foi. Venha e eu te farei pescador de homens. Olha que frase maravilhosa. Então, quanto de Pedro a gente tem dentro da gente? Ó, vamos pensar no outro lado. Vamos pensar em mais um apóstolo. Mateus. O que Mateus fazia? Era coletor de impostos. Era, era a parte da sociedade mais odiada pelos judeus. Claro, ninguém gosta de pagar imposto. Ainda mais pagar imposto para o estrangeiro, que era o que acontecia, que eles coletavam impostos para Roma. O que Jesus fez com Mateus? Fez dele um evangelista. Fez dele um cara que escreveu o evangelho. Precisa ir mais longe? Barnabé. Barnabé resolvia as coisas na espada. Escreveu, não leu, Barnabé rasgava o bucho, como a gente diz aqui no interior. E ele transformou Barnabé num apóstolo. Tomé não acreditava nas coisas que Jesus falava, ele tinha dificuldade para entender. Ele precisava ver para entender. Até Judas. Até Judas. Que ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que Judas ia fazer. Ele olhou Judas não daquele momento. Ele olhou Judas de milênios mais tarde. Então, essa é a capacidade que o Cristo tem com a gente. Ele olha para a gente, não olha para a gente agora, ele olha para a gente daqui milênios. E a única forma da gente conseguir crescer espiritualmente é através da beneficência, é através da caridade. Então, o saco que a gente vai levar para o lado de lá tem que estar pesado de boas ações. Tem que estar pesado de ações positivas. A gente vai errar? Vai. Muito ainda. Muito. Às vezes a gente olha, a gente conversa, eu converso muito com amigos meus que são palestrantes, e a gente fala assim, a gente brinca entre a gente, fala assim, olha, para Jesus contar com a gente para levar o evangelho, olha, ele tem uma confiança que eu não sei se eu teria essa confiança desse jeito em mim, não. A gente brinca, se a gente é que leva o evangelho, imagina a confiança que o Cristo olhou para a gente e falou, ah, vocês, né? Então, assim, eu não teria essa confiança que o Cristo tem em mim, mas se ele está falando, porque esse é o problema. A gente quer ser perfeito para fazer, para falar. A gente olha, às vezes, é muito comum. Quando eu não fazia palestra ainda, eu falava o seguinte: eu vou falar para outras pessoas uma coisa que eu não faço nem para mim.
Eu vou falar para o outro perdoar e eu não perdoo. Eu vou falar para o outro amar e eu não amo ainda. Mas aí teve um amigo meu que falou o seguinte: João, nós temos que ser fios condutores, não a lâmpada. A lâmpada é o Cristo. A lâmpada é Jesus. Ele tem que ser visto. A gente não. Então nós temos que ser bons fios condutores. A gente não pode deixar ser comido pela ferrugem, a gente não pode deixar ser comido pelo desgaste, a gente não pode. Nós somos fios condutores. E aí, não é só. Eu estou dando exemplo de expositor, palestrante, que a gente tinha comentado, mas todos nós temos que ser fios condutores. A verdadeira luz, o verdadeiro astro da noite é o Cristo. Nossa, por que você me perdoou? Porque eu aprendi com o Cristo. Por que você está me dando isso aqui que vai fazer falta para você? Porque eu aprendi com o Cristo. Essa questão de dar daquilo que lhe falta é importantíssimo. Que muita gente acha que é assim: só tenho uma calça, o outro não tem calça. Eu vou ter que tirar minha calça para dar a calça para ele. Eu vou ficar sem. Ah, mas eu vou estar dando do que me falta. Esse é o sentido material da coisa. Vamos pensar no sentido moral. Ninguém te dá atenção. Você não tem atenção de ninguém. Vem uma pessoa e requer a sua atenção. Você vai dar atenção para a pessoa. Você está dando de uma coisa que te falta. Ninguém te respeita. Por N motivos. Alguém vai exigir que você respeite essa pessoa. Você vai dar daquilo que não te dão. Porque na engrenagem da caridade, você só recebe depois que você faz. Tem uma frase interessante que diz que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E é realmente isso. Não dá para ter sucesso sem ter trabalho. Então, primeiro a gente se coloca a fazer a transformação, para daí começar a vir os louros da transformação. Primeiro eu faço, depois eu recebo. Primeiro eu executo, depois eu recebo. E faz todo sentido isso. Hoje, nós temos uma dificuldade muito grande no meio corporativo. Eu trabalho no meio corporativo e essa geração mais nova que está chegando aí, que eles chamam de geração Z, não sei como é, Y, né? Não sei como é que é o nome dela. Eles querem chegar e na segunda semana ser gerente. Eles querem chegar e na segunda semana já receber os louros. Não dá. Eles não fizeram. Eles não agiram. E eu tenho outros no meio corporativo que estão há 30 anos fazendo a mesma função e não fazem. Então, falar é uma coisa, agir é outra. Nós precisamos agir. A atitude. E pode perceber, todos os dias nós somos chamados a praticar a caridade. Todos os dias. É alguém que passa pela gente, é alguém que não tá bem, é alguém que não tá legal, é alguém que. Olha, gente, que loucura. Eu moro num prédio que tem lavanderia. E eu fui hoje, 7h30 da manhã, com a minha roupinha debaixo do braço, para lavar minha roupa. Chego lá, vou na lavanderia, começo a colocar minha roupa dentro da máquina de lavar, chega uma senhora para lavar a roupa também. E eu percebo que ela tá chorando. Eu tinha dois caminhos para fazer. Graças a Deus que eu escolhi o caminho que me deixou o coração feliz. Eu podia fazer de conta que eu não tinha visto, deixar a máquina lavando lá e voltar para meu apartamento, voltar mais tarde, ou perguntar para ela o que foi. Eu perguntei para ela o que foi. E tudo bem com a senhora? Aconteceu alguma coisa? A senhora precisa de alguma coisa? Ela estava falando que teve uma conversa com o filho dela e que o filho dela havia sido desrespeitoso com ela.
E aí eu conversei com ela, aí, ó, eu expliquei um pouco da situação, para ver se ela conseguia se acalmar mais um pouco. Falei para ela que era assim mesmo, ficar tranquila, tal. Falei para ela fazer uma oração, não perguntei a religião dela. E a gente conversou, eu fiquei lá. O tempo que a roupa estava lavando, eu fiquei lá conversando com ela. Então, assim, onde você menos espera, aparece oportunidade. Só que aí, por outro lado, aqui contando para vocês o que eu fiz o que Jesus acabou de falar, não deixar a mão esquerda saber o que a direita faz. Né? Eu fiz a caridade e falei sobre ela, mas com o objetivo de elucidar. Né? Então é importante que a gente olhe para esse lado. O segundo texto fala o seguinte: a mulher rica, aventurosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos da sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Compre com o que lhe sobre dos prazeres agasalhos para o desgraçado que tirita de frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras mais quentes. Auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Eu me lembro até hoje de um experimento social que um apresentador famoso da Rede Globo fez. Ele não era ainda apresentador. Ah, vamos falar do Luciano Huck. Ele não era apresentador do Domingão ainda, ele era apresentador do Caldeirão na época, Caldeirão do Huck. Faz tempo isso, faz uns 10 anos. Ele fez um experimento social. Ele se disfarçou de mendigo para passar um tempo com outras pessoas na rua. Né? Então gravavam de longe, ele tinha uma câmera escondida nele, um microfone, e ele foi fazer esse experimento. E era uma noite fria. Era uma noite fria. E ele estava lá sentado, a fogueira acontecendo, as pessoas ali junto. E ele não tinha cobertor, ele não havia levado cobertor. Tinha um senhor do lado dele, um senhor de uns 70 anos. O senhor estava com duas blusas. Tirou uma blusa e deu uma para ele. Ele começou a chorar copiosamente. Por quê? Porque às vezes no lugar que mais falta é que tem a maior caridade. No lugar que mais tem o sofrimento tem a maior caridade. Porque nós temos que tomar cuidado para que o conforto não estrague a nossa capacidade de enxergar o outro. Que o nosso conforto não estrague a beneficência que eu posso fazer. Que o nosso conforto, que nós devemos ter sim, nós merecemos ter, que nós trabalhamos para isso, claro que sim. Mas não estrague a nossa capacidade de olhar para o outro. Não impeça que a gente faça o que precisa ser feito. Aí continua. E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas? Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, o único tesouro que possuis. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílio. Terás talvez algumas fitas de menos, darás, porém, calçado a um que anda descalço. A caridade não é para quem recebe, é para quem faz. Porque ao fazermos a caridade, nós estamos trabalhando sentimentos seculares dentro de nós. Ao fazer a caridade, nós estamos trabalhando dificuldades gigantescas dentro de nós mesmos. E a principal caridade que nós devemos fazer é com os que estão mais próximos da gente. Quando a gente é adolescente, a gente quer salvar o mundo. Não, eu vou sair, vou para a África e vou ajudar os que mais precisam. Ótimo! Mas e o seu núcleo familiar, você já ajudou? Já estendeu a mão para sua mãe que precisa de compreensão? Para o seu pai que às vezes é truculento? Para o seu irmão que às vezes é cabeça dura? Já procurou entendê-los?
Já procurou ajudá-los? Já procurou olhar além da consanguinidade, como espíritos imortais que todos nós somos? Isso é importante. É disso que ele está falando. Fazer o bem sem ostentação e fazer o bem para quem realmente precisa que nós possamos fazer o bem. Ele continua. E vós, mulheres que vos votastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-los. Sede-lhes a providência que diz aos pássaros dos céus, dá Deus o alimento. Mude-se o ouro e prata que se tecem nas vossas mãos com roupas e alimentos para os que não os têm. Fazei isso, e abençoado será o vosso trabalho. Todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos. Satisfazei os lazeres, mas consagrai o produto de algumas das vossas obras a socorros aos desgraçados. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venham também a vossa inteligência e auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória. De alguns sofrimentos haverá de menos. Uma vez nós atendemos na reunião mediúnica um irmão que chorava copiosamente. E ele contou a história dele. Ele havia sido preparado para encarnar e escrever livros que iriam auxiliar a literatura infantil. Ele ia trazer conhecimento para as crianças através da sua facilidade de criar histórias e de escrever. Mas durante a encarnação, o orgulho e o egoísmo fez com que ele escrevesse histórias de guerra, de dor e de desgraça. Ele falhou no seu compromisso. E isso fazia ele chorar muito. Então, se nós temos facilidades, usemos as facilidades que nós temos para o bem. É a nossa atual encarnação, né? Nós ainda temos problemas com a moral e com a inteligência. Nós temos inteligência e fazemos coisas horríveis, mas faz parte da nossa encarnação. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário. Porquanto em seu lugar, muito gostarias que outro dividisse convosco. Os vossos tesouros na terra serão um pouco menores, contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo que houverdes semeados em benefícios desse mundo. Então, toda a caridade, todo o amor, todo o bem que nós fizermos, nós vamos receber o cêntuplo, né? Porque a caridade, o amor, cobre a multidão dos pecados. Agora, oportunidade aparece o dia todo. Oportunidade aparece sempre. Nós vamos usar essas oportunidades para a gente. Vamos aproveitar que nós estamos aptos a fazermos o bem, que nós já enxergamos essa necessidade e vamos fazer. Vamos agir sem deixar o outro saber por quê. Não precisa contar para ninguém. Todo bem que é feito em segredo tem um valor maior para todos nós. Tem um valor maior para as nossas vidas, tem um valor maior para o nosso crescimento. Então, esse capítulo 13, que fala tanto para a gente a respeito da beneficência,
que nós possamos realmente sermos beneficentes, fazermos a caridade, entendermos que a transformação é nossa, que nós estamos nos beneficiando da caridade que nós estamos fazendo, para nos transformar, nosso orgulho, nossa vaidade, em frutos de luz para o nosso próprio espírito. Esse era o conteúdo que eu havia programado para a gente compartilhar. Como nós temos um tempinho, eu peço a permissão da Rose, se for possível. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, eu estou à disposição. Eu gostei muito quando você falou que somos fios condutores, né? E os fios condutores, normalmente, eles ficam escondidos, né? Exatamente. Eles ficam Exatamente. que a lâmpada é que tem que brilhar, ela que tem que aparecer. Isso. Os fios condutores devem ficar escondidos. Exatamente. Eu gostei E é muito. até feio quando o fio condutor fica aparecendo, né? Fica até É, deselegante. é, a gente bota lá o conduíte direitinho, Bota na conduitinho para parede, esconder esbolsa ele, aqui, para ele não aparecer. Ele Ele é não tem que aparecer. importante também. Ele é Sim, muito importante. Mas é a lâmpada que tem que aparecer. tem A que brilhar. luz é que tem que brilhar. Exato, Então, realmente, exato. eu gostei muito dessa expressão que você usou. Eu queria que você repetisse novamente, se possível, o sentido de Eclesiastes. Nós sabemos que Eclesiastes é um livro, né, também, mas você E usou uma outra significação. Quando a palavra eclesiaste, né? Ela significa que é uma união de pessoas em torno de um objetivo, né? União de pessoas em torno de alguma coisa. Eclesiaste, né? Na verdade, vem do eclesiastes, né? Que é. Deixa eu até buscar aqui. Eclesiastes de origem. Ah, o nome vem do hebraico Kohelet, que significa aquele que reúne uma assembleia, né? Então, quando a gente fala de Kohelet, que é Eclesiastes, Eclesiastes é do latim, né? Ele significa que é uma reunião de pessoas em torno de um objetivo, uma assembleia. Do latim eclesia. né? Eu agradeço muito a você, meu amigo, por trazer Imagina. para a gente esse tema tão interessante. Você está fechando, né, o capítulo. Uhum. Não, Fechando o item da beneficência. o tema, né, a beneficência, foram vários itens, foi do item 11 até o item 16, né? E a gente percebe a importância do tema pelos vários itens, né, pelas várias abordagens que os espíritos trouxeram para a gente, que são as instruções do espírito, para falarmos sobre isso, né? Exato. Falarmos, aprendermos, colocarmos em prática, porque isso é o amor a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, né? Como é importante esse ensinamento de Jesus. Então, que a gente Exato. possa realmente colocar isso em prática de todas as formas, não só no bem material, mas principalmente, né, naquela palavra, daquele abraço, daquele companheirismo, né? É É. tão importante, faz tanta falta às pessoas, né? Muita gente está sofrendo de solidão, né? Esses dias eu tô passando por algumas mudanças na minha vida que exigem algumas decisões, né? E hoje cedo eu mandei mensagem para um amigo meu, falando assim, cara, me ajuda com isso. E ele me respondeu, dando a opinião dele, dando algumas elucidações. Então ele fala assim, olha que interessante, como que a caridade, isso é caridade o que ele fez, né? De me ouvir, de me suportar, na questão de dar suporte, de me dar uma resposta. Então, às vezes as pessoas estão passando por situações silenciosas que a gente não sabe. Por exemplo, uma pessoa te fecha no trânsito. A primeira
sensação que dá na gente é de revidar, é de xingar. Mas você não sabe o dia que aquela pessoa está tendo. Você não sabe se ela está com algum problema sério, que ela está com a cabeça voada. Você não sabe se ela está nervosa por algum motivo. Assim, a gente não sabe. E por mais que a pessoa faça por maldade pura, ela precisa de ajuda. Porque a maldade pura não é o estado natural do espírito que Deus criou. Então, sempre nós podemos praticar a caridade. É verdade, é verdade. Bem, meus amigos, né, meu irmão, eu agradeço muito essa oportunidade de você estar aqui conosco para conversarmos desse tema tão rico e tão necessário para todos nós. Muito Realmente, obrigado pela oportunidade. não, nós é que agradecemos a você essa oportunidade, porque a gente ouviu, a gente refletiu, né? E o bom é refletir, é ficar com aquele tema ali na nossa cabeça, né? E a gente fica ali remoendo, refletindo, lembrando e observando aonde a gente pode melhorar um pouquinho mais. E sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, eu agradeço muito a você por aceitar o nosso convite e estar essa noite conosco. E para Eu que encerrar, agradeço. mais uma vez, eu lembrar a todos que no domingo, dia 24 de maio, às 15h30, nós teremos o nosso quarto seminário espírita dos irmãos menores. E o tema é o humilde servo de Deus, que a nossa irmã Vânia Paixão vai estar realizando aqui na nossa casa. Eu convido a todos e peço a todos que compartilhem o cartazinho, porque é bom ouvir falar sobre Francisco de Assis, sobre a humildade, sobre o trabalho do bem. Então, todos estejam aí conosco domingo, 15h30. E aqui eu vou convidar a nossa irmã Ideína. Ideína, minha amiga, liga aí o teu microfone, faz a nossa prece de agradecimento, companheira. Então, vamos agradecer a Deus, Pai da vida, ao nosso Mestre querido Jesus, pela oportunidade que tivemos hoje de ouvir esse companheiro, os esclarecimentos, tantas coisas pequenas e simples, mas que para muitos se tornam tão grandes e importantes. É o amparo, o respeito, a ajuda ao próximo. Senhor de misericórdia, agradecemos muito a Francisco de Assis, que nos recebe em sua casa, para os estudos, para os trabalhos. Que sejamos dignos de estarmos reunidos, Senhor, em seu nome, nesse momento sublime. Também muito agradecida a Gésas Gonçalves, esse companheiro querido que nos dá a oportunidade de nos reunirmos. Nesse momento, Senhor, Pai da vida, que a sua luz se faça no coração de cada irmão, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. João, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu amigo? Que Deus Eu te que abençoe. agradeço. Vai para o teu Amém. trabalho, que a noite continua para você. Continua. Obrigado, gente. Boa noite a Irmãos, todos. uma boa noite para todos, de muita paz, de muita tranquilidade. Como diz Francisco de Assis, paz e bem para todos. Então, Paz e vamos bem para encerrando todos. aqui. Até amanhã, Valeu, gente. gente. Um Amanhã, abraço. Até às 16 horas, estamos de volta aí para continuarmos nossos estudos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Leve tchau. o nosso abraço aos companheiros do Centro Espírita Allan Kardec, lá em Campinas. Dou sim. Obrigado. Um Tchau, abraço. beijo. Um beijo no coração. Beijo. Tchau, tchau.